Olá, se você caiu neste vídeo aqui, provavelmente você tem algum interesse em cortes de cabelo, seja em aprender como cortar cabelo, aprender novas técnicas, reproduzir algum corte de cabelo específico, ou pode ser que você já tenha feito algum curso, mas ainda não se sinta 100% seguro na hora de fazer um corte. Eu sou o Paulo Pazzoni, instrutor de cabeleireiro e barbeiro, e nesse vídeo eu vou revelar como você pode simplificar os cortes de cabelo e fazer cortes complexos com segurança em poucos minutos. E o melhor, eu vou te ensinar a aumentar o seu faturamento usando essas técnicas. E vou te contar os segredos que eu aprendi ao longo de 45 anos de profissão. E vou compartilhar com você a técnica do eixo espacial, uma técnica que eu mesmo desenvolvi e utilizo para reproduzir qualquer corte de cabelo que minha cliente pedir, de uma forma muito mais fácil e rápida. Serve para simplificar os cortes curtos, que muita gente sente dificuldade em fazer. Serve para cortes médios e longos, cabelos em camadas ou degradês. E também para os cortes clássicos, como o Chanel. E qual é a diferença dessas técnicas para todas as outras que você já viu por aí? Essa técnica vai te fazer trazer segurança nos seus cortes. Não é só isso, vou te ensinar a usar essa técnica para aumentar o seu faturamento e ganhar muito mais dinheiro nessa profissão. Esse método permite reproduzir cortes complexos com apenas algumas tesouradas. E é isso que você vai ver aqui. Ele serve para quem já corta cabelos e quer melhorar a sua técnica e ter mais segurança no corte. E também para quem está começando agora e quer acelerar o seu aprendizado indo direto ao ponto, com passo a passo que vai poupar muito tempo de estudo e vai acelerar os seus resultados. Serve para quem tem dificuldade de reproduzir um corte que a cliente pede. Então, se você já passou por uma situação onde a cliente chegou, mostrou uma foto e pediu para reproduzir o corte, mas você não sabia nem por onde começar, esse método vai resolver isso. E serve também para quem está trabalhando nesse mercado da beleza e quer alavancar a sua carreira e o seu negócio, pois as técnicas que eu ensino aqui vão te permitir ganhar muito mais dinheiro e crescer de forma rápida o seu faturamento. E aí você pode me perguntar, ok, mas então para quem não serve esse método? Esse método não serve para quem está buscando uma fórmula mágica para cortar cabelo de forma perfeita da noite para o dia. Aqui eu vou te ensinar a teoria, vou te dar uns exemplos práticos e você vai precisar aplicar para ver os resultados. Então, como tudo na vida, esse método exige que você se dedique para ver os resultados na prática. Você conseguirá ver a evolução dos seus cortes logo no início, assim como a Laura, que começou do zero, sem nem saber como segurar a tesoura e hoje aceita qualquer desafio. Meu nome é Laura, eu comecei na profissão fazendo o curso com o São Paulo. Cheguei aqui sem saber segurar uma tesoura, zero coordenação motora e hoje em dia eu sei construir cortes do zero. Aceito qualquer desafio, pode me mostrar o corte de cabelo que for, eu sei identificar ângulo, sei identificar o tipo do fio e tudo isso graças ao São Paulo. Ou como o Andrews, que fez toda a formação comigo e já saiu confiante para atuar no mercado. Falar da Escola Pazzoni para mim é muito fácil, eu falo com muito carinho, porque foi lá onde eu fiz o meu primeiro curso de formação e acabei passando por todos os setores, do escovista até o barbeiro. Eu já saí pronto, eu já saí preparado, com confiança para poder entrar no mercado de trabalho
E já fiz outros cursos aí por aí também, mas ninguém explica como o Paulo explica. O jeito, a metodologia dele faz realmente parecer ser muito fácil. E é por isso que eu não fiquei só no curso básico, eu volto lá quase como um sócio da escola para fazer especialização com o próprio Paulo Pazzoni. Então, quando me pergunto e qual é a escola que eu recomendo, com certeza é a melhor escola de Porto Alegre, que é a escola do Paulo Pazzoni. Antes de entrarmos nos detalhes dessas técnicas, como aplicar isso na prática, eu preciso te explicar como eu desenvolvi essa metodologia de cortes de cabelo. Eu comecei a cortar cabelo do zero, por necessidade mesmo, sem nem saber direito como pegar uma tesoura na mão. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava em um banco em Porto Alegre, como office boy, andava pelas ruas, para lá e para cá, levando documentos, enfim. E perdi a minha mãe muito cedo, e o meu pai conheceu outra pessoa e começou um novo relacionamento. O clima na minha casa ficou bastante ruim, para não dizer insustentável. Nessa mesma época, o banco onde eu estagiava me demitiu. Era a única fonte de renda que eu tinha, que já não era muito, e de uma hora para outra eu não tinha mais renda. Como o clima em casa estava muito pesado, não tinha mais ninguém a quem recorrer na época, acabei indo morar em uma pensão. A solução que eu tinha em mente era entrar no exército. Por quê? Porque lá eu teria emprego, um lugar para morar, teria comida, enfim, eu teria uma nova perspectiva. Fiquei 15 dias no quartel servindo em um período meio de teste, mas acabei sendo dispensado por excesso de contingente. Ou seja, eles não me deixaram servir. Como você viu, minha vida estava uma bagunça. Eu estava perdido e ainda você pode me perguntar: o que isso tem a ver com corte de cabelo? Pois bem, foi neste momento que eu me vi pensando: ok, não tenho mais casa, não tenho emprego e não vou poder ficar no exército. Preciso encontrar uma atividade para me dar rendimentos urgentes. Na minha família, eu tinha o exemplo do meu tio, que era barbeiro, e a esposa de um primo, que já trabalhava no Instituto de Beleza. E eu via aquilo e pensei: eu também posso fazer isso para ganhar dinheiro e ter o que comer. E foi assim em que, em 1977, eu comecei a trabalhar como cabeleireiro. A verdade é que eu comecei a cortar cabelo para não morrer de fome. Eu queria poder mesmo sustentar, ter meus rendimentos, ter minha própria moradia e também, eventualmente, começar uma família. Eu tinha os meus sonhos, como todos nós temos. Para quem me olhava de fora, eu até parecia estar bem, mas na verdade era que eu não tinha de onde tirar dinheiro. Eu tinha sonhos, queria ter uma carreira de sucesso, comprar meu próprio carro, minha própria casa, mas naquele momento eu estava morando em uma pensão e mal tinha dinheiro para me sustentar. E internamente, na verdade, eu me sentia abandonado. Eu não tinha ninguém me apoiando. Eu me sentia literalmente largado à própria sorte. Mas eu vi nos cortes uma salvação. Eu não sabia absolutamente nada de cortar cabelo. Com a cara e a coragem, eu comecei a procurar um salão para trabalhar. E consegui minha primeira oportunidade em um salão chamado Le Petit, em Porto Alegre. E fui aprendendo na prática mesmo. Conforme eu atendia os clientes, eu notava que os meus cortes estavam melhorando, mas ainda faltava muito para os cortes ficarem bons, porque eu não sabia nada de teoria dos cortes. E aí eu criei o meu próprio método próprio, chamado método EA, errar e aprender. E aí, errando e aprendendo, porque naquela época não havia esse monte de recursos que nós temos hoje. Era tudo tentativa e erro. Não havia muita teoria, nem material importado se conseguia. Nesse início, a maior barreira era que eu não tinha conhecimento disponível. E é fato que a nossa maior dor, e talvez você esteja passando por isso,
é a falta de conhecimento. Não existe dor maior. Você ver uma foto de um corte de cabelo que a cliente quer e não saber como realizar naquele corte. É algo muito desagradável. Quando eu vi um corte de cabelo numa revista, por exemplo, e eu não sabia fazer daquele corte, eu arrancava a página da revista para a cliente não ver o corte e não me pedir para fazer. Tamanha era a dor que eu sentia. E eu sofria também com a falta de segurança para cortar. É claro que no início eu não tinha muita segurança para fazer um corte, mas fazia assim mesmo, na cara e na coragem. Mas tudo isso foi passando e com o tempo eu fui aprendendo e notei que eu tinha muita facilidade para entender os cortes. Estava ficando muito fácil para mim bater o olho em uma foto de revista e visualizar como fazer aquele corte de cabelo na cliente. Aí em 1982 virei instrutor de cabeleireiro no Senac de Porto Alegre. Comecei a entender mais a fundo as estruturas que envolvem os cortes de cabelo. E o motivo para eu aprender era muito simples. Ou eu aprendia para poder ensinar ou perdia o emprego. Só que trabalhava cada vez mais e no final do mês o dinheiro não entrava. Eu comecei a perceber pela primeira vez que só trabalhar mais não estava adiantando. Eu precisava fazer algo diferente para ganhar mais dinheiro. Esse foi o primeiro clique que eu tive na minha carreira. É possível que neste momento você esteja pensando, por essa fase eu passei também. Você trabalha cada vez mais, atende os clientes, mas chega no fim do mês e parece que o dinheiro não é o suficiente e que o seu esforço não está se convertendo em resultado. E qual foi a solução que eu encontrei? Eu entendi que eu precisava de uma técnica para me diferenciar. E o melhor cenário possível é que essa técnica facilitasse o meu trabalho e me permitisse cortar com segurança, para que eu pudesse atender mais clientes durante o dia e também fosse uma técnica que deixasse o acabamento com um corte bonito, porque agradando as minhas clientes, eu poderia cobrar mais pelo meu trabalho e elas também voltariam a cortar cabelo comigo, porque gostaram do resultado. Então, as 3 palavras que vieram na minha mente foram simplicidade, segurança e qualidade. Simplicidade para poder cortar mais rápido. Segurança para executar o corte e qualidade para fazer o trabalho muito bem feito. E eu estudei tanto essas teorias que chegou um momento onde eu entendi o mecanismo fundamental que unia os cortes de cabelo. E esse é o principal tópico que eu vou ensinar prática daqui a pouquinho. Eu comecei a criar minhas próprias técnicas de corte. De maneira muito simples, eu conseguia simplificar e, em menos de 5 minutos, fazer cortes que outras pessoas levavam de 30 a 40 minutos para fazer. Hoje eu faço a base de um corte Chanel em menos de 5 minutos, por exemplo. A partir daí, a minha vida mudou. Eu entendi que cortar cabelo não é algo difícil, é uma técnica. Só que você precisa ter a técnica certa, que te ensina os pontos essenciais que você deve enxergar no corte de cabelo. Criando essas técnicas, eu percebi que os cabelos podem ser cortados em blocos com mechas mais largas. Quando caiu a ficha que eu tinha entendido os fundamentos que regem os cortes, mas que ninguém nunca tinha me ensinado de modo prático, eu passei a compartilhar isso com os meus alunos. Eu fazia apostilas de cortes, fazia desenhos à mão e dava para os meus alunos. Eu recortava fotos de revista, colava em uma folha branca, fazia ângulos que eram o corte, desenhava à mão e tirava cópia. Aquilo virou um material de instrução. E eu comecei também a aplicar esse meu aprendizado no salão, onde eu cortava o cabelo das minhas clientes. E
eu vi que além de simplificar o meu trabalho, elas gostavam muito do resultado. Eu fui aumentando o valor dos cortes, consegui em um ano triplicar o meu faturamento. E sabe o que é mais incrível? Todas as clientes adoravam os cortes e sempre voltavam para cortar novamente. Ou seja, eu estava finalmente trabalhando com inteligência, tendo segurança para executar os cortes e ganhando mais. Foi aí que eu comecei de fato a ver o resultado do meu esforço. Nessa jornada, eu já passei por diversos salões, tive 2 estéticas e acabei abrindo a minha própria escola, onde hoje eu ensino o meu método. Há 20 anos eu faço viagens por todo o país dando workshops e compartilhando o que eu aprendi. E já pude ensinar e treinar mais de 20 mil alunos ao vivo e de forma presencial. E agora, com toda essa questão da pandemia, eu senti que chegou a hora de compartilhar isso na internet também, onde eu vou poder impactar e ajudar muito mais pessoas que não estão tendo acesso aos treinamentos presenciais. Se você já fez algum curso ou workshop, é bastante possível que você tenha aprendido sobre ângulos e que tenha aprendido também a cortar com base em mechas bem fininhas. Essa técnica até funciona, mas o problema é que leva uma eternidade para que você consiga construir um corte de cabelo. Cortar mechinhas por mechinhas e manter o mesmo ângulo é algo muito difícil. Exige precisão de uma coordenação motora afiada. E no final do corte, o resultado pode não ser o esperado, porque você acaba fazendo vários cortes e tem que dar a graduação do cabelo na mão. Fica lá com a tesoura para cima, para baixo, para fazer o acabamento do corte. Qual o grande segredo então? É que essa graduação é a mesma se você trabalhar com mechas largas ou com mechas finas. E eu observei que trabalhando com mechas largas, o corte fica mais preciso e mais rápido. Isso facilitou muito a minha vida e dos meus alunos. Como eu cheguei a essas técnicas, que são técnicas mais rápidas e mais precisas para cortar um cabelo? A primeira coisa que eu tive que fazer foi estudar o eixo espacial. O que é o eixo espacial? O eixo espacial é o que determina o ângulo. Porém, não adianta você simplesmente chegar aqui e pensar assim, ó, aqui é 0 grau, aqui é 90 graus. Você tem que saber qual o movimento que vai dar no cabelo esses ângulos. Por exemplo, se eu produzir um ângulo aqui de 45 graus negativo, qual é a graduação que eu vou ter no cabelo? Eu vou ter um cabelo com movimentos para dentro. Porém, se eu der uma graduação de 45 graus positivo, eu vou ter uma graduação para fora. Então, o que eu tenho que observar na minha graduação? Se eu quero que esse cabelo tenha movimentos para dentro ou para fora, independente do tamanho da camada. O que vai determinar o movimento do cabelo, da mecha de cabelo, é o comprimento da camada de acordo com o ângulo. Então, nesse curso eu explico com detalhes como você vai trabalhar o eixo espacial. Perfeito? Porém, quem corta cabelo sabe que não adianta só saber o ângulo. Tem que saber qual o movimento que este ângulo vai produzir no cabelo. E eu observei que nos cursos que eu frequentava, as técnicas eram as mesmas coisas. O ângulo era o mesmo e a diferença é que as mechas eram bem fininhas. E com isso eu levava uma eternidade para construir um corte de cabelo. O que acontece é que a graduação que damos no cabelo é a mesma se você trabalhar com as mechas largas ou mechas finas. Quando trabalhamos com mechas largas, o corte fica mais preciso e mais rápido. Eu ministro cursos presenciais no Brasil com essa técnica. Como estou chegando
em uma certa idade, e agora como as coisas estão evoluindo para o digital, com YouTube, Facebook, Instagram, eu decidi me atualizar e começar a gravar esses conteúdos aqui na internet. Tenho certeza que algumas técnicas que eu mostro no meu treinamento, você não vai ver em outro lugar. Eu criei essa metodologia, não copiei de ninguém, eu apenas peguei várias técnicas que eu aprendi nos cursos e criei um método para trabalhar esse corte com mechas mais largas. Essa metodologia facilita muito os seus cortes, porque é prática, rápida e fácil. Se antes você levava meia hora para cortar um cabelo, tenho certeza que aplicando esse método, você conseguirá fazer alguns cortes em 5 minutos. E eu vou te mostrar agora como essa técnica funciona na prática. O primeiro corte que eu vou te mostrar é um corte curto, Chanel, que muitas pessoas têm dificuldade em fazer. Então o Chanel tem algumas características. Primeiro, eu vou começar pelos chanéis clássicos. São 3 chanéis clássicos. Esse é o rosto de perfil, para quem não conseguiu identificar, eu não sou um bom desenhista. Bom, gente, aqui eu tenho o queixo da cliente. Aqui eu vou descer o meu comprimento, que eu tenho que primeiro produzir o perímetro. O que é perímetro? É comprimento. Essa mecha aqui, ela vai ser cortada na altura do queixo da cliente. Isso é regra. Para cabelo curto, para que fique harmônico ao rosto, a nuca é cortada na altura do queixo. Isso tanto faz para masculino quanto feminino. Tá? Eu sei que vocês estão me vendo aí pela metade, mas o importante aqui não sou eu corto de cabelo. Então nós vamos cortar na altura do queixo. Essa é a primeira característica do Chanel. Eu vou começar primeiro pelo Chanel ponta longa, certo? Primeira coisa, ponta longa. Segunda característica do Chanel. O Chanel, ele é um corte. Aqui é uma cliente de costa. Ele é um corte que na parte da nuca, aqui é o pescocinho dela, ele é chamado de corte geométrico, mas na realidade, nessa parte da nuca, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Para que ele se encaixe aqui e faça o bico lá na frente. Esse bico aqui, ó. Tá? Então ele tem que ficar nesse sentido aqui, ó, curvadinho, certo? Acompanhando a curvatura do pescoço, tá? Então eu vou te ensinar no primeiro momento a dar esse comprimento e fazer essa curvatura. Outro detalhe muito importante, o Chanel, logo que ele foi criado, aqui nós estamos olhando uma cliente de costa, ele era um corte triangular. Ele era assim, ó. Hoje, os Chanéis, eles são em losango, eles são assim, ó, e aqui desfiado, em direção ao rosto, certo? Então, eu vou te ensinar primeiro o Chanel clássico, como tu vai produzir essa nuca e como tu vai transformar ele de triângulo para losango. Eu já separei uma bonequinha aqui e já fiz as divisões, ó. Ó, tá de lado, ó. Nós vamos cortar aqui na altura do queixo. Eu vou cortar um pouquinho abaixo para poder fazer mais cortes para vocês aí, tá? Então, fiz a divisão aqui, certo? Bom, eu tenho que, neste momento, produzir o comprimento dele, certo? Que é na altura do queixo, e aqui fazer curvado. Então, vamos lá. Muito bem. Então, assim, aqui tem que ser desta forma aqui, ó, curvado. Tá? Nós temos N maneiras de fazer essa angulação, tá? Primeira maneira, dividir em 3 mechas, cortar essa mecha em 0 grau. A primeira mecha, a cliente não precisa estar com a cabeça baixa, então posso trabalhar com a tesoura deitada. Eu vou passar para esse lado aqui que é melhor. Ó, com a tesoura deitada, não há problema nenhum. Cortei aqui. Como eu quero que esse cabelo fique assim, eu conduzo essa mecha para cá, ó, e corto na mesma altura da do meio. Quando eu faço isso aqui, ela vai ficar maior.
certo? E faço o mesmo com a outra mecha, ó. Conduzo para o meio e corto reto, certo? Essa é a primeira maneira, aqui vai ficar maior. Depois eu venho aqui e tiro as pontinhas aqui, venho aqui, tiro o outro excesso, ó. E tá pronto a nuca curvada. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira de fazer isso. Mesma divisão, qual é a quantidade aqui? Vai depender da textura do fio da sua cliente, se é muito cabelo, pouco cabelo. Então aqui não tem uma definição se é 1 centímetro, 2 centímetros, certo? Eu não costumo trabalhar com medidas de dedos, porque cada um tem o tamanho de uma mão, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui, se eu quero fazer de uma vez só, eu torço, ó, e corto aqui, ó. Eu torcendo, eu vou fazer com que a mecha da direita passe para a esquerda e a mecha da esquerda passe para a direita. Com isso, eu vou ter esses lados maiores. Aí eu vou vir aqui, ó, tiro o excesso aqui, venho aqui, tiro o excesso aqui, mas a forma da minha mecha tá pronta, ó, o perímetro tá pronto, certo? Claro que não fica bem perfeito, que isso aqui é um cabelo sintético. Bom, a partir daqui, eu peço a minha cliente baixar a cabeça. Ela baixou a cabeça. No momento que ela baixou a cabeça, eu baixo um lado da mecha e vou conduzir o lado de um lado para o outro, acompanhando o espelho da minha outra mecha, ó. Não precisa até o fim do meu dedo para não me cortar. Faço isso aqui, faço a divisão do outro lado, correto? E conduzo a mecha para o centro novamente. Qual é a minha base? A minha base é a primeira mecha que eu torci ou que eu conduzi para o centro. E corto. Vocês devem estar espantados com o tamanho da tesoura. Bom, eu gosto de trabalhar com tesouras grandes, porque eu tenho menos eu forço menos o meu dedo, ó, menos o meu dedo. Então, eu fazendo desta forma, ó, vocês podem observar que ele vai fazer isso aqui. Bom, se eu quero esse Chanel aqui, ó, o que eu faço? Eu vou trazer, o que você faz na realidade, né? Você vai trazer mecha por mecha, todo um lado, ó, pra cá. E você vai cortar todo ele junto aqui, ó. Cortou aqui, mecha por mecha, ó. Vai cortar da mesma forma. Quando você soltar, esse lado aqui vai estar maior, ó. Não deu inclinação? Você vai vir aqui, tirar só os excessos. Aqui ficou mais curto que ela tem um degradê. Vai fazer isso de um lado e vai fazer isso do outro lado, certo? Então, com isso, você tem um Chanel de ponta. Eu vou fazer do outro lado, para ambos os lados ficarem iguais, para a gente transformar ele de triângulo para losango. Perfeito? Então, vou fazer do outro lado. Você pode fazer mecha a mecha, ou pode fazer com mechas mais finas ou mechas mais grossas. Vai depender do quê? Do tipo de mecha que você tem com a sua cliente. Se é um cabelo mais grosso, um cabelo mais fino, você pode vir mechas por mechas, ó. Esse cabelo tem que percorrer essa distância aqui em cima, ó. Trouxe para cá, observou a mecha embaixo, ó. Ela baixa a cabeça. Por que ela baixa a cabeça? Ela baixando a cabeça, a graduação das mechas serão diferentes. A camada de cima, a graduação das camadas de cima, serão maiores que as de baixo. Consequentemente, ele vai ter movimentos para dentro. Certo? Então você vai fazer isso aqui. Cortou aqui. Conduziu mecha a mecha.
para dentro da nuca, ó. Você vai conduzir para dentro da nuca, ó. Quanto mais você conduzir para dentro da nuca, mais bicudo vai se tornar esse Chanel. Ó, conduziu para cá, ó. Conduziu para cá. Certo? É aqui que nós vamos ter aqui um cabelo Chanel. Ó, vai alinhar bem esse fio e só tirar os excessos aqui, ó. Certo? Ó. Por que que você conduz o cabelo para trás? Você conduzindo todo o cabelo, ó, como é que fica o Chanel, ó. Você conduzindo todo o cabelo para trás, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter um frontal mais longo. E conduzindo todos da mesma forma, na mesma direção, na nuca da sua cliente, você vai ter os dois lados iguais. Perfeito? Bom, tem o Chanel de uma forma triangular. Agora eu quero transformar esse Chanel em losango. O que que é isso? Eu vou tirar essas pontas aqui, ó. Não vou mexer no comprimento, só vou tirar essas pontas aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou baixar um pouquinho aqui a minha cliente para você observar. Ó, terminei o Chanel ponta longa, mas a minha cliente tem muito cabelo, então ele ficou de uma forma triangular. Agora eu quero tirar o triangular e transformar em losango. O que que eu faço? Divisão orelha, orelha. Aliás, o que você faz? Orelha, orelha. Essa divisão tradicional, e bem no frontal aqui, ó, que é a frente da minha cliente, ó, eu vou construir um triângulo que pega da divisão orelha a orelha até o canto do olho da minha cliente, ó. Pegou no canto do olho da minha cliente, ó, aqui, e do outro lado um triângulo bem no topo. Ó, quando eu construo esse triângulo, quando você constrói esse triângulo, o que que você vai ter? Você vai ter dois triângulos, um de cada lado. Deixa eu prender aqui. Ó, você vai ter um triângulo desse lado. Vou prender para você ficar bem, visível o triângulo. E vou prender do outro lado. Então eu tenho três triângulos. Agora eu vou transformar de losango a triângulo. Observe o seguinte: os triângulos são cortados de forma independente, tá? Tanto faz eu cortar o da esquerda, o centro ou o direito, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar desse da direita aqui, ó. Fica bem na frente de você. O que que eu tenho que observar aqui? O que que você tem que observar? O comprimento do bico. O bico está lá embaixo, ó. Então essa aqui é a primeira medida. A segunda medida é essa mecha da nuca, a mecha central mais longa, mais curta. Certo? Aquela que fez bem a curvatura. Então você vai pegar essa mecha aqui e fazer um triângulozinho, ó. E você vai cortar desta forma na diagonal. O que que é diagonal? Ó, a sua mão tem que estar centralizada bem no meio da mecha. Você não pode conduzir a mecha para trás nem para frente, então ela fica numa diagonal. Ó. Peguei a mechinha lá de trás, trouxe aqui, observa onde ela terminou e observa onde terminou essa aqui, ó. Pode observar que vai dar sempre um ângulo de 45 graus, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esta mecha de forma alternada. Primeiro eu vou cortar de forma repetitiva, que é assim, ó, repetitiva. E depois eu vou cortar de forma alternada. O que que é alternada? Com a ponta da tesoura, porém de baixo para cima, do externo para o interno, ó. Fazer uns biquinhos. Quando eu faço isso aqui, esse cabelo automaticamente ele vai abraçar o rosto, porque eu tirei o peso de cima. Então ele vai fazer isso aqui. Faço isso nos três triângulos. Vou fazer no triângulo central. É a mesma medida? É a mesma medida, Pazona. Ó, mesma medida. O que eu tenho que observar aqui?
vai ser essa mecha aqui, ó, a mais longa. Porém, se a minha cliente tiver franja, eu vou deixar a franja da minha cliente cair e vou pegar a mecha atrás da minha franja. Porém, aqui ela não tem franja, ó. Então, pego aqui, tá aqui o meu ponto, deixa eu baixar aqui para você observar melhor. Ó, levantei, vou pegar esse ponto aqui de trás como base e vou observar o meu ponto aqui na frente, ó. Então, peguei o ponto lá de trás, terminou aqui, vou unir os dois pontos, ó, e vou cortar de forma repetitiva, deixando meio centímetro para fora, e depois cortar de forma alternada para que haja um encaixe nesse cabelo. Cortei aqui, tá pronto. Vou para o outro lado. Deixa eu prender aqui para você visualizar melhor. Vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Aqui está o meu comprimento. Pego a mecha lá de trás. Deixa eu levantar um pouquinho aqui agora para você. Ó, o outro triângulo lateral. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mecha aqui, que é o comprimento, com a mechinha de trás da nuca. Terminou lá, terminou aqui, ó. Corto de forma repetitiva e depois alternada. Quando eu soltar todas as mechas, o que que eu vou ter? Eu vou ter um chanel de triângulo para losango, porque esse cabelo ele vai abraçar o rosto da minha cliente. Perfeito? Pessoal, Chanel não é difícil, é técnica. Então o que que nós temos que fazer? Nós temos que buscar técnica precisa para satisfazer os cortes das nossas clientes. Perfeito? Se você gostou, compartilhe, mande para outras pessoas. Eu tenho certeza, gente, que tem muito cabeleireiro, muita cabeleireira que tem um pouco de dificuldade em construir chanéis. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o bico desse chanel. Então esse chanel está um bico longo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa parte da nuca aqui, ó, do meio da orelha para trás, todos os cortes são iguais, todos os 3 chanéis. O bem bicudo e o meio bico. E depois nós vamos fazer o corte reto, que é para o próximo vídeo. Tá? Então estou fazendo essa série só de chanéis. Então a parte de trás são todas iguais. Então você vai cortar a parte da nuca igual ao vídeo anterior. Quando chegar na ponta, na parte frontal, que é do meio da orelha para frente, aqui está pronto. Aí você quer diminuir o bico do cabelo da sua cliente. O que você vai fazer? Você vai dividir bem no meio o cabelo da sua cliente, certo? Mesmo que ela use do lado. Por que você vai dividir ao meio? Porque se você fizer dividido de um lado, vai ficar um lado maior que o outro, perfeito? Então você tem que dividir ao meio. Você dividindo ao meio, você vai ter os dois lados iguais na mesma graduação. E aí o que você vai fazer aqui? Você vai trazer este lado aqui todo fazendo contorno da orelha. Ó, ele vai fazer isso aqui, tem que fazer esse C aqui, ó. Ele tem que fazer a volta na orelha e ir lá na frente. No momento que ele foi lá na frente, você vai cortar essa mecha aqui na mesma altura da de trás. Você cortando na mesma altura da de trás, você vai diminuir a graduação do bico, isso é, vai subir o bico. Perfeito? Então, vou repetir. Divisão orelha a orelha, conduz esse cabelo todo fazendo a voltinha na orelha, que a gente chama de C, e vai conduzir aqui para frente. Quando chegar aqui, tu vai cortar na mesma altura. Se você cortou essa mecha na altura do queixo, você também vai cortar na altura do queixo. Porém, você vai conduzir ela um pouquinho para frente aqui, ó. E ela tem que fazer essa curvatura aqui, ó. Não corta aqui atrás. Se cortar aqui atrás, você está removendo o bico. Perfeito? Só para recapitular, o primeiro foi bem longo, o segundo meia ponta. E o terceiro vai ser o Chanel sem ponta. Ele vai ficar na altura aqui, ó.
e vai fazer isso aqui, certo? Bom, aqui, tá? Bom, como eu havia falado no vídeo anterior, todos os chanéis têm a mesma característica na parte da nuca. Você vai fazer essa curvatura. Bom, então vamos tirar agora os bicos desse chanel e deixar um chanel reto. Eu não vou perder tempo em ensinar a parte de trás do chanel, porque todos vocês já sabem que essa parte aqui é uma transversão. O que seria isso? Nós vamos trazer o lado direito da nuca para o lado esquerdo e vice-versa, correto? Se você tem um cabelo mais fino, o cabelo da sua cliente é fino, o que você pode fazer? Ela abaixa a cabeça e você simplesmente... Veja bem como é fácil cortar cabelo. Quando eu digo para as pessoas, gente, que é fácil cortar cabelo, as pessoas dizem, ah, tu que é inteligente. Gente, eu não sou inteligente. Se eu fosse inteligente, eu digo o seguinte, gente. Eu tive que aprender a cortar cabelo na marra. Hoje as pessoas conseguem fazer o que gostam. Eu tive que aprender a gostar do que faço. Amo o que faço hoje, certo? Uma das coisas que eu mais gosto é de passar conhecimento. Não que eu seja bambambam, não é isso. Mas o pouco que eu sei, eu gosto de passar para o meu colega. Por quê? Porque eu já tive no lugar dele, quando iniciei, com dificuldades de técnica. Então, por isso que eu faço isso. Por isso que eu passo essas técnicas para vocês, sem cobrar nada. Eu acho que nós temos que dividir conhecimento, certo? Claro, se você quer fazer um curso mais aprimorado, de técnicas mais avançadas, claro que eu tenho que cobrar para mim poder sobreviver. Mas essas técnicas aqui, no dia a dia, eu passo para você sem te cobrar nada, porque eu já senti a sua dor. Eu sei como é difícil você ver uma cliente mostrar no celular a foto do corte, você olhar e dizer assim, não sei fazer. Isso aconteceu comigo, só que não era celular na minha época da revista. Então assim, ó, a cliente baixa um pouquinho a cabeça, ó, e faz isso aqui, ó. Você simplesmente vai conduzir todo o cabelo para trás. Eu sugiro que você coloque um mousse no cabelo da cliente. Hoje os barbeiros estão usando o tal de grooming. Pode usar o grooming também do barbeiro. E vai torcer uma vez o cabelo dela aqui, ó. Escapou aqui, ó. Você vai fazer isso aqui e vai torcer. Você torcendo aqui, cortando aqui, ó, com a cabeça baixa, ó. Eu estou usando uma tesoura bem grande, uma tesoura forte, para a tesoura não alterar o corte de cabelo, perfeito? Então tem que ser uma tesoura boa para isso, certo? Quando você fizer isso aqui, ó, olha aqui, gente, ó, não foi mágica, é técnica. É isso que eu quero passar para você. Uma técnica fácil, rápida e precisa, certo? Aí você quer fazer o cabelo da sua cliente aqui reto, o que você vai fazer? Você vai dividir aqui na linha horizontal, vai vir até o meio da nuca, porque você tem que pegar o cabelo da mesma linha. Por que da mesma linha? Porque essas mechas aqui, ó, como ela baixou a cabeça, as mechas de cima estão maiores que as de baixo. E a mecha lateral tem que fazer o mesmo encaixamento da mecha de trás, isso é, com movimentos para dentro. Então você tem que pegar da mesma linha. Então você vai torcer, prender aqui, deixa eu pegar um prendedorzinho aqui, fazer isso aqui, trazer o cabelo dela em 0 grau, ou você observa a última camada aqui, como você cortou aqui na altura do queixo, eu não cortei aqui na altura do queixo para fazer mais chanéis para você assistir nessa boneca. Aí você vai pegar a mecha de trás, encostar no rosto da sua cliente e fazer esse movimento aqui com o pente, ó. Você está tirando a pressão que a mecha está proporcionando em cima da orelha da sua cliente. Porque se você cortar pressionando, quando você soltar, a orelha vem para a sua posição de origem e vai fazer isso aqui. E essa mecha vai ficar mais curta. Então você vai fazer isso aqui, aqui, e cortar da mesma altura lá de trás. Cortou aqui, vai baixando as mechas e fazendo a mesma coisa até o centro da cabeça. Mesma coisa. Aqui, aqui, cortando aqui. Vai fazer isso dos dois lados.
Certo, minha amiga, meu amigo? Então, esse é o Chanel sem bico, ele vai ficar reto na mesma proporção das traças. Perfeito? Agora que você entendeu as bases que eu te passei, existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre este tema no meu curso. Eu juntei todo esse conhecimento, absolutamente todas as informações que você precisa para aplicar tudo isso na prática e criei um método único chamado Método Cortes de Sucesso. Esse treinamento tem a duração totalmente online e totalmente voltada para as dicas práticas que você precisa utilizar para ter total segurança nos seus cortes. O treinamento é dividido em 5 módulos. No módulo 1, falamos sobre as ferramentas de corte e como fazer a escolha certa de ferramentas. No módulo 2, eu ensino a base teórica sobre o eixo espacial, que é a base do método Cortes de Sucesso. A partir do módulo 3, vamos para a prática. Eu vou te ensinar como fazer cortes simples, desde os cortes como o corte V, em U, base reta e mecha fixa. Vou te ensinar as novas tendências em cortes desfiados, camadas progressivas, cortes repicados e também os cortes curtos, que muitos alunos me pedem. Temos um módulo exclusivo para o corte clássico, o nosso querido Chanel. E eu aposto que você, com a técnica que vou te ensinar, você será capaz de fazer esses cortes em 5 minutos. E no último módulo, um conteúdo especial, o meu método Expert em franjas. Você vai usar as técnicas do método CDS para fazer franjas de forma simples e rápida, com um acabamento perfeito. E você pode estar se perguntando: Pazzoni, quanto custa esse treinamento? O meu treinamento presencial do método CDS custa geralmente R$3.000. Mas como eu estou fazendo esse treinamento online, consigo reduzir os custos e atingir mais pessoas. E isso me permite vender esse treinamento por um valor mais acessível. Hoje, para participar desse treinamento, vai ser de apenas 12 vezes de R$38 ou à vista R$397. É isso mesmo, eu estou entregando tudo isso por 12 vezes de R$38. É menos do que um valor de uma pizza por mês ou um corte de cabelo por mês. Então, clique aqui no botão aqui embaixo para garantir a sua vaga no método Cortes de Sucesso. Você pode estar pensando que talvez tenha alguma dificuldade para acompanhar o treinamento online, mas eu te garanto que isso não vai acontecer. Todos os vídeos são gravados em detalhes, com as técnicas passo a passo, e eu vou te explicando como fazer cada movimento. Temos também um material de apoio com os croquis e as imagens de cada corte que vão te ajudar a visualizar em detalhes cada técnica. E se mesmo assim você ainda tiver alguma dificuldade, não tem problema. Eu e minha equipe estamos sempre disponíveis no suporte para tirar qualquer dúvida. Como eu te mostrei, esse método não funciona apenas para mim, mas também para pessoas como a Rô, que foi minha aluna, e hoje vê na prática a diferença que as técnicas de corte certas fazem no seu dia a dia. Veja o que ela disse. Quando fiz meu curso com você em 2005, estava totalmente sem rumo na minha vida, sem saber que profissão eu gostaria de ter. Ela aprendeu comigo as técnicas do método CDS. Hoje, a Rô mora na Bahia e possui seu próprio salão de beleza e é uma profissional de muito sucesso. E para melhorar ainda mais, eu tenho uma surpresa. Se inscrevendo no método Cortes de Sucesso, você vai ter acesso à comunidade exclusiva
Método CDS no Facebook. Essa é uma comunidade secreta onde os alunos compartilham experiências sobre a aplicação das técnicas no seu dia a dia. E isso vai servir como motivação para você aplicar na prática também e fazer um networking super especial. Além disso, você terá acesso a lives comigo para tirar suas dúvidas e eu vou trazer sempre as novidades em técnicas e as novas tendências para que você esteja sempre atualizada e alinhada com o que há de mais moderno no mundo dos cortes. A verdadeira pergunta é esta: vale a pena apostar alguns minutos do seu tempo e testar o que eu estou te mostrando? Mesmo que você aplique apenas metade do que eu te mostrei hoje, esse investimento se pagará apenas com a mudança que você vai ver aplicando essas técnicas. E eu sei que você vai usar para sempre o que eu vou te ensinar nas nossas aulas. Então, se você quer entrar nessa turma que está alavancando sua carreira e o seu faturamento e simplificando os cortes de cabelo, clique aqui no botão abaixo e faça a sua inscrição. O acesso é imediato na primeira aula. Você já terá acesso às informações iniciais e aos módulos do treinamento. Assim que você concluir a compra, receberá um e-mail com as informações para acessar a área de membros. E eu confio tanto no meu produto que estou colocando todo o risco nas minhas costas. É isso mesmo. Se você achar que esse método não funciona para você ou por qualquer motivo você achar que isso não vai te ajudar a se destacar na profissão, está tudo bem. Você tem uma garantia completa de 7 dias para testar o nosso método. E se achar que não se aplica no seu caso, basta pedir o reembolso, que eu devolvo 100% do valor pago. Não vou nem perguntar o motivo. Se você não gostar do conteúdo, basta pedir o reembolso e eu vou te devolver o valor pago. Então você pode testar nossas técnicas agora e ver se funcionam para você, e eu tenho certeza que vão funcionar. Você não tem nada a perder. Então, agora você já sabe como funciona o método CDS. Eu mostrei como você pode simplificar os cortes de cabelo e faturar muito mais com isso. Eu mostrei que você só precisa de uma técnica para fazer tudo isso funcionar. E sei que você pode ter sucesso apenas assistindo minhas aulas no YouTube, mas você pode acelerar muito seu processo com esse treinamento e com um acompanhamento especializado. Você provavelmente terá dúvidas que precisam ser respondidas. E você também pode precisar de ajuda com alguns cortes mais específicos. Eu e minha equipe estamos aqui para isso. Então, se você estiver pronto para dar esse passo e mudar sua carreira, clique aqui abaixo e se inscreva agora no Método Cortes de Sucesso. Te vejo lá, um abraço.